tinha que ter uma coisa muito, mas muito, 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 Tem muito que boa ter em uma troca. compensação. Uma Agora compensação isso, muito, você- muito, muito, muito boa. Eu, pelo Isso, menos. você tem que saber envelhecer. Eu acho, eu considero que, né, então tô eu falando aí que a minha volta, a minha disponibilidade pro mercado de trabalho atualmente é de um jeito, existe uma frustração, esse primeiro momento é ter essa frustração. Então, falar dos sintomas de climatério, que a gente pode ajudar um pouquinho com terapia de reposição hormonal e tal, é diferente do que você tá falando, tá ligado? Porque o que você tá falando é o que a gente chama de peak performance. Peak performance é o pico da performance. E o interessante é que cai muito. Até achei interessante que você me falou de uma paciente sua, né? Que chegou e falou pra você. Eu tenho uma paciente minha que foi maravilhosa, que a gente tem a mesma idade, nascemos no mesmo ano, e aí ela vira pra mim e ela fala assim, olha, eu comecei a entrar numa ansiedade, numa crise aqui, porque eu tava conversando com uma amiga e ela me perguntou, e aí, né, você fez 40 anos, e agora? O que tem na vida, né? As duas com 40 anos. E aí a pergunta foi essa, e agora? Eu quarentei, fiz 40 anos, a vida acabou? A vida acabou. É bem isso, assim, a sensação de que a vida acabou, porque o registro que ela tem aos 40 anos da mãe, da avó, em que eram muito diferentes dos nossos 40 anos hoje, né? Que a gente também pode pensar em muitas alternativas. Então, quando a gente fala de reprodução, as mulheres que têm sonho de ser mãe, elas podem congelar um ovo. Sim. E podem também ter uma gestação mais tardia. Uhum. A gente tem hoje 40 anos como uma idade em que as mulheres ainda estão trabalhando, estão no seu auge produtivo de desempenho de trabalho. Então, também temos essa questão, né, de como a sociedade vem mudando, como nós viemos mudando e também batalhando muito, né, por isso, muito por isso, para que a gente tenha 40 anos como algo que não é o fim da vida, a vida não terminou. Eu quero ter 40 anos dentro do possível, mas Thaís falando, eu quero ter 40 anos com a minha capacidade de 30. Porque, Dani, eu tenho 2 filhos. Então, eu tive meu primeiro filho com 28 anos de idade e a Vitória nasceu com 31, eu tinha 31. Falar pra você que eu mantinha a minha capacidade de trabalhar igual a do meu marido é mentira. É mentira. E tinha uma coisa de culpa minha, uma coisa minha de querer estar presente, de estar... no primeiro momento eu lembro do Fernando falou assim, eu queria ter peito para amamentar por você. Eu ficava muito cansada, mas tinha coisas que não tinha jeito. Ele pegava as crianças e trazia para eu amamentar. Tem essas coisas que não tem jeito, mas existem outras que ainda fica, né? Não tô a gente falando que é certo, que é errado, enfim. Eu sei que eu queria maternar, eu queria estar presente. Isso não é um julgamento. Tô falando assim, o que pra mim tá isso? Porque o meu medo era muito sentir culpa pra frente, sabe? Então, tô lá, mais velha, e uma coisa dos meus filhos acharem que eu não fiz o suficiente. Eles podem achar isso. Eles vão achar isso. Vão achar necessariamente. Quem não pode ter essa sensação sou eu. Exatamente. Então, eu tinha essa consciência muito forte de me conectar com os meus valores e de ser aquela mãe que eu gostaria de ser, que eu acho que eu teria que ser, então colocar tudo isso, muita terapia junto, tá? Sempre conversando com o meu marido, conversando com amigas que são mães, grupo feminino, conversando com a minha mãe, enfim, ajustando tudo isso. Mas eu não pude exercer meu tempo de trabalho ou a minha produtividade. Quantos homens assim, fizeram mestrado, doutorado, tudo nesse período? Eu não conseguiria, Thaís, não conseguiria me dedicar a isso. E até as pessoas que eu conheço, muitas pessoas que eu conheço, mulheres que se dedicaram a isso, depois falaram, olha, chega, foi muito desgastante para mim. Então, a gente, quando tá maternando, a gente tem uma grande parte da nossa energia. E aí, quando chega, agora, eu tô com 42, a minha filha mais nova tá com 10. Então, tem uma autonomia, o Felipe vai fazer 14, tem uma autonomia, existe uma possibilidade de eu ter um crescimento, mas eu sinto que a minha capacidade cognitiva já não é a mesma. Não, e eu falo, essa disposição de energia mesmo, nos 20 para 30, para 40, para 35 para 40 já muda bastante. Né? E a gente poder entender que existe essa parte de um segundo adulto. Então a gente tem um primeiro adulto, que é o alfa, né? Que tá lá, eu vou pro mundo, eu vou lutar, vou fazer as coisas. Eu tenho que sobreviver a esse mundo e eu tenho que ocupar um lugar. Então a gente vai lutar mesmo para ocupar um lugar no mundo, pra gente existir. Agora, quando a gente chega perto dos 40, tende as coisas a já estarem um pouco mais estabilizadas. A gente está vivendo uma realidade econômica, financeira e etc. muito diferente do que era antigamente. E tende a ficar mais diferente ainda. Então, a gente pode até
fazer um programa sobre isso, como lidar, né, com um mundo que é imprevisível, que é vulnerável o tempo inteiro, que é ambíguo, que é complexo, né, com velocidades muito rápidas de mudança, mas existe uma tendência de com 40 anos, lá perto dos 40, a vida tá um pouco mais estabilizada, Sim. a ponto da gente começar a repensar, inclusive, os nossos ritmos, porque existe uma capacidade que é diferente da capacidade dos nossos 30. Sim. E, se, lembrando um supervisor meu, né, que me disse uma vez assim, olha, a única coisa que a gente ganha quando a gente envelhece, se a gente sabe envelhecer, é sabedoria. Sabia que ele vai ter certeza. Não tem outro caminho. Não tem... E eu falo, não só não tem outro caminho, como assim... como a gente perde tanta coisa envelhecendo, tinha que ter uma coisa muito, mas muito boa em troca. Uma compensação. Uma Agora compensação é isso, muito boa. Eu, pelo menos. Você tem que saber envelhecer. Eu acho, eu considero que... Né, então, eu falando aí que a minha volta, a minha disponibilidade para o mercado de trabalho atualmente é de um jeito, mas existe a frustração de não ter a lataria. Não tô nem falando de estar firminha, estar com botox, não é isso. Não ter o dispositivo aqui, da mesma forma que existe uma frustração real. Tá? Existe uma frustração. Esse primeiro momento é ter essa frustração. Então, falar dos sintomas de climatério, que a gente pode ajudar um pouquinho com terapia de reposição hormonal e tal, é diferente do que você está falando, tá, né, Dani? Porque o que você está falando é o que a gente chama de peak performance. Exatamente. Peak performance é o pico da performance. E o interessante é que, se a gente for estudar as profissões, cada profissão tem um peak performance. Tem um desempenho completamente diferente. Então, eu escolhi duas profissões completamente diferentes. Eu ia te falar isso. Ainda bem que você escolheu duas profissões. Eu tive um limbo ali no meio que foi muito difícil. Nossa Senhora. A transição de carreira, mas fez uma boa transição de carreira porque você escolheu. Porque do que a gente está dando risada aqui é... A primeira carreira dela, que é de atleta, é uma das carreiras que menor peak performance tem. Então, o que é o peak performance? Pensa que você tem um gráfico. E aí você vai ter uma linha que sobe e uma linha que desce. Quanto mais íngreme for a linha de subida e descida, menos área você tem embaixo do gráfico. Né? A área como matemática, a base vezes a altura de se a gente coloca aqui a base e a idade, né? Exatamente. Ou seja, você vai ter um tempo de performance baixo. Pouco. Você sobe rapidinho. Exatamente. Você está falando de 17, 18, dos meninos, 18 anos. Depois, quando chega com 25... hoje em dia tá mudando. Está mudando, mas porque treinamento mudou, a ciência do esporte trouxe muita coisa. Mas na minha época... eu já cheguei na fase de falar, na minha época, as coisas eram diferentes. O Nadal se aposentou agora. Ele se aposentou com quantos anos? 40? Perto de... E cada esporte também tem uma diferenciação. Cada esporte tem uma diferença, mas o tênis tem uma diferenciação entre mulheres e homens, justamente porque também tem questões sociais. Mas se a gente pensar nas carreiras, as carreiras não esporte, que esporte é uma carreira, tá, gente? Sim. As carreiras não, que não seja esporte, as carreiras de inovação, elas têm um peak performance antes. Então, o pessoal aí do Vale do Silício, o pessoal que trabalha com TI, né, que vai trabalhar com codificação, com internet, eles têm um peak performance antes. E as profissões que lidam mais com sabedoria, com aprendizagem, então, psicologia, psiquiatria, por mais que eu tenha estudado, eu ver cada dia mais casos, vai aumentando meu pool de experiências, eu vou fazendo conexões das minhas experiências e transformando essas experiências em novos conhecimentos. É uma sabedoria. Sim. É o que a gente fala, aí nas terapias corporais, né, a gente vai ganhando corpo. Né, a gente vai fazendo um corpo diferente, que existe um corpo que atende o outro, que pode receber a experiência do outro. E à medida que a gente vai fazendo esse corpo, que é muito mais receptivo à vida emocional, né, que aí já é esse corpo que não está tanto lutando contra o mundo, lutando para sobreviver, que eu falo que foi o limbo ali, né? O limbo é lutar para sobreviver. Que saiu desse estado de só sobrevivência. Então você tem essa, que é parte do desenvolvimento de sabedoria, que é um assunto que é muito querido meu. Parte desse desenvolvimento de sabedoria é a gente poder ser mais compassivo conosco e com o outro. Então esse desenvolvimento de gentileza também começa um pouco, né, um pouco mais tarde, infelizmente. Começa. Então, com a terapia, né, a gente tenta adiantar um pouco. Sim. Eu sempre procuro, né, qual que é um dos objetivos da terapia, que a pessoa possa ser possa desenvolver sabedoria um pouquinho mais cedo, né? Porque quem sabe ela não pode degustar um pouquinho mais a vida antes, né? Então, uma das questões, né, de sabedoria é justamente esse desenvolvimento dessa gentileza amorosa que a gente pode ter com o nosso próprio processo vivo.
Então, por isso que eu falo, saber envelhecer Sim. é algo muito importante para nós. Saber envelhecer não é ficar desleixado. Saber envelhecer é entender que existem ritmos diferentes. E o que que tem, você preciso não ter uma força- variação Às de vezes a gente ritmo. precisa forçar um ritmo Mas para períodos ter período curtos. curto até a gente ter, ter essa... Eu tô já fazendo esse portuguesamento do realize. O realize é o se dar conta, né? O caiu a ficha. Caiu a E as ficha. pessoas estão usando o realizar. Aí eu realizei. Tá sendo tão complicado traduzir o realize. Então eu realizei que a gente, né, chega nesse momento de quebrar a cabeça, mas fala, não, vamos mudar, né? E é importante realizar isso. Um livro que eu deixo indicado para as pessoas aqui é From Strength to Strength, do Arthur Brooks. Então, Arthur Brooks só tem em inglês esse livro, From Strength to Strength. E o que ele fala nesse livro é exatamente essa transição de carreira, porque a gente tem 2 picos de inteligência nossa. Inteligências diferentes, né? Então existe uma diferenciação entre uma coisa e outra. O primeiro pico, então, pensa que são 2. Por isso que ele fala de força em força. Sai de uma força para ir para outra força. O que ele fala é que a gente pega um cipó. Chega uma hora que esse cipó ele começa a perder Aí às vezes a gente fica balançando porque não quer largar o cipó, né? Mas que a gente tem que saber o momento em largar esse cipó para poder pular para o outro cipó. E aí ele fala de uma curva e da segunda curva. E qual seria a primeira curva? Qual é a inteligência da primeira curva? É a inteligência fluida. A capacidade de associar as coisas muito rápido, de trazer tudo junto, de passar de uma coisa rápido para outra. De criar. De criar. Por isso que a inovação... Tem esse performance, esse desempenho, né? Um pico de desempenho muito mais cedo. Sim, e a segunda é a inteligência cristalizada. O que é inteligência cristalizada? É o conhecimento adquirido. E aí é onde a gente fala da importância da experiência. Né? Então, e aí a gente pega essa experiência que a gente adquiriu e a gente vai construindo um corpo mais robusto. A gente ganha volume em nós, né? Sim. Então a gente vai ganhando um certo volume para que a gente possa justamente receber os imprevistos da vida, porque a única certeza que a gente tem na vida é que aquilo que a gente planejou não vai ser exatamente como a gente planejou. Né? Que as coisas vão acontecer, que os imprevistos eles vão vir, a vida vai puxar uns tapetinhos aí debaixo dos nossos pés e a gente vai aprendendo a ter mais paciência, talvez, ou a ficar menos tomado com os acontecimentos. E aí a gente entra muito naquilo que eu acho que o Sartre falou, que é o que a gente tanto tenta ensinar para as pessoas na terapia e tenta fazer conosco também, né? Porque eu sou gente. Que não é o que acontece com a gente, mas como a gente vai lidar com aquilo que aconteceu com a gente. Que medidas nós vamos tomar, né? E aí não é simplesmente a gente se resignar ou a gente aceitar qualquer coisa, mas a gente aprender a responder ao invés de reagir. Sim. A gente aprender a organizar algo que seja uma resposta pessoal, ao invés da gente ficar reagindo a gente precisa primeiro constatar, né? Constatar. Isso. Então esse e quando a gente não dá alongamento... espaço para constatar, a gente reage. Então eu acho que a gente aprende a ter um alongamento do nosso tempo interno. Então a gente aprende, na verdade, a entrar em contato com a nossa própria estrutura, com a nossa profundidade, para que a gente possa ter um alongamento do nosso tempo interno e justamente ter essa capacidade reflexiva. Sim. Que aí vem quando a gente vai falando das respostas ao estresse. Quando a gente não está sempre nos estados de sobrevivência, sempre na aceleração, né? Sempre no luta ou fuga ali, ou paralisia, e a gente pode entrar no sistema nervoso simpático, nesse lugar de restauração do nosso sistema, a gente adquire essa capacidade maravilhosa que é de reflexão, de contemplação, de pensar, de raciocinar. A reflexão, acho que vem antes da reflexão é a constatação. Exatamente. Como eu te falei, a gente estava falando essa consciência. A consciência, né? O que não vem para a consciência, a gente não faz, a gente não consegue mudar nada. Então, como eu oriento os meus pacientes a constatar como que é o ciclo delas, ou então como elas pulsam, como elas evoluem ao longo dos ciclos menstruais dela. Né? Isso é muito importante. Então, constatar é o primeiro passo para você. Eu sou fã dessa palavra que você falou, do pulso. Né? Como a gente pulsa na vida, qual é o ritmo do nosso pulso. E qual é o ritmo, às vezes, que a gente faz variações desse pulso para se adaptar e como a gente pode retornar a ele. Né? Então, quando a gente olha o nosso ciclo menstrual, é uma pulsação mesmo. É uma pulsação, sim. Então,
eu me fez pensar bastante isso que você falou, né? Porque antes eu estava com essa coisa, eu preciso trabalhar, não, eu quero voltar e tal, mas de fato eu não sou, não tenho a mesma carcaça Thaís de antes, e não só por uma questão hormonal, mas também muito por isso que a gente estava falando, que eu não tinha colocado aqui nessa minha equação, então eu fazendo um processo terapêutico na frente de todo mundo. Mas é isso, é essa a nossa ideia também, é refletir, ponderar. Então, tem isso também, né? De eu estar num momento caminhando mais para a inteligência cristalizada. Então, que talvez eu tenha que entender ou buscar funções na minha vida que privilegiem essa minha inteligência cristalizada, ao invés de ir atrás de atividades de cargos que exigem da minha inteligência fluida, que é algo que naturalmente está diminuindo. Exatamente. E aí a gente vai falando justamente desse pulso, desse ritmo próprio que a gente pode ir. Não é porque a gente tem um ritmo próprio que a gente se apropria dele, né? Então, a gente precisa se apropriar desse ritmo, se responsabilizar por ele, para a gente poder ficar nesse ritmo que é menos reação ao estresse, né? Então, se a gente for ver das respostas ao estresse, né? É a gente poder reorganizar essas respostas de estresse, essas respostas que a gente tem aos estímulos que a vida vai dando, para que a gente possa responder a partir do nosso ritmo, a partir do nosso chão, né, do nosso chão interno, e encontrando na nossa vida pessoas, lugares, atividades que vão também ajudando a gente a organizar, né? Que vão favorecendo esse pulso. Agora falando então, continuando a falar no climatério, vem a segunda vergonha, que é falar, estou no climatério, estou menopausada, é uma coisa quase tipo, tô velha, ou então, eu não sirvo mais, tem toda essa questão. Também tem um preconceito de falar, estou repondo hormônio. Sim. E eu vou falar um pouquinho que eu Thaís, acho a respeito de tudo isso. Tem a coisa do, não vou repor, eu não quero, eu tenho morro de medo de câncer, que é isso. Câncer, AVC, né? Isso, exato. Então, primeira coisa que eu acho que é importante falar para as pessoas tomarem consciência, vamos lembrar que que os estudos científicos, eles são necessários, são ótimos, mas eles buscam sempre a forma mais barata e rápida de se estudar um assunto, tá? O que aconteceu num estudo de reposição hormonal, de terapia de reposição hormonal, que é assim que a gente chama de terapia de reposição hormonal, que aconteceu anos atrás, foi que falou assim, olha, aumenta muito o risco de AVC e trombose. Acho que foi nessa época. O que aconteceu? Eles pegaram mulheres que já estavam menopausadas. Então, lembra que o climatério é uma transição da menarca para a menopausa? Então, elas pegaram mulheres que já não menstruavam mais. E qual é a grande questão? Se a gente pegar homens e mulheres para comparar quem tem mais AVC, quem tem mais trombose, quem tem mais infarto, tá claro para todo mundo que os homens têm mais esses eventos se comparado com mulheres no período reprodutivo. Sim. Qual a diferença da mulher... Agora, quando a mulher vai entrando na menopausa, que o risco dela de ter esses eventos cardiovasculares se torna muito semelhante ao dos homens. Certo? Certo. O que mudou na mulher do ciclo menstrual para a mulher menopausada? Hormonação. Qual principal? Estrógeno. Estrógeno. Então, o estrógeno tem um efeito cardioprotetor. E aí, o que acontece? Tem vários mecanismos pelo qual o estrógeno exerce esse efeito protetor, mas o que eles viram nesse primeiro estudo, então eles pegaram mulheres já menopausadas. Então, são mulheres que já tiveram zeraram o estradiol. E que ficaram, assim, alguns anos sem efeito protetor do estradiol. Okay. E aí o que acontece? Você vai lá e bota essas mulheres para fazer a reposição. Você dá estrógeno para elas de novo. Esperando que vai ser bom, né? Só que não. E aí demoraram anos para eles perceberem o porquê não foi bom, o porquê que essas mulheres tiveram um aumento de eventos trombóticos. E hoje a gente sabe que elas tiveram aumento, porque tiveram aumento dos eventos trombóticos, é porque nesse período que elas ficaram sem a exposição do estrógeno, elas desenvolveram lesões arteriais. E aí depois, quando entrou com estrógeno... Apareceu. Então, você entendeu? Então, o que se criou de ideia a partir disso? De que o climatério é um período muito importante, que começa a ter a oscilação,
que a gente precisa melhorar a nossa capacidade de identificar isso para fazer uma transição e não deixar a mulher sem essa exposição ao estrógeno, mas também não entrar com uma carga, não é isso, mas é fazer uma transição mais fluida e prolongar, se possível. É trazer uma suavidade para um processo que é tão cheio de altos e baixos, né? Então, quando a gente tem picos e vales muito altos, né? Isso não é bom para a vida. Então, tudo que é extremo não é bom para a vida, né? Então, quando a gente sai das extremidades e a gente entra com a reposição hormonal, a gente vai dar uma suavidade para essa transição. Sim, então, e tem que acompanhar. E é claro que toda intervenção, todo procedimento, ele não é isento de contraindicações ou então de contratempos. O que acontece é que a gente tem que monitorizar. Né? Então, vai dar câncer. Não. Tem as condições claras de contraindicação. Não está nas condições de contraindicação, entra com terapia de reposição hormonal, é individual. 2, eu falo isso, eu gosto muito dos ginecologistas que ouvem as suas mulheres. Porque ouvindo as suas mulheres, você vai conseguir entender um pouquinho melhor para que lado, até hormonal, você consegue caminhar. E 2, assim, entrei com a terapia, eu vou me certificar de que eu não vou desenvolver alguma coisa a partir disso. Então, é fazer os exames periódicos adequadamente. Né? Mas eu acho que esse pulo do gato de entender por que teve esse boom lá atrás é super importante para nós, né? Então, e para a gente desmistificar um tanto a reposição, e aí eu volto sempre no mesmo assunto, né? A gente precisa saber envelhecer. A gente precisa, né, construir um corpo que possa receber justamente essas alterações, que possa receber essa transição sem que a gente fique brigando com isso. Isso. Porque como a gente se vê nesse ponto, né, brigando. Eu vejo muitas mulheres, eu ganho com reposição, é 10 pinitos aqui, eu tiro, eu tenho isso. A gente fica nessa briga, né? E muitas mulheres querendo brigar mesmo, no sentido de que, não, então eu quero continuar magra, linda, com cabelo nascendo, cabelo preto, não posso ter uma ruga no rosto. E isso vai virando um peso, né, um transtorno tão grande na vida, um sofrimento tão grande na vida da mulher, que a gente vai adoecendo mesmo, causando muitas questões, que é isso, né? De não assumir para nós mesmos que existe um ritmo diferente, que existe algo diferente acontecendo, que eu vou precisar ter um tanto de paciência comigo mesma, com os outros, com o meu processo. Então, como que eu recebo, né? Uma transição. Eu posso suavizar essa transição com a terapia hormonal? Posso, devo, se for, né, necessário. E também acho que o apoio psicológico, psiquiátrico, extremamente necessário, justamente para a gente aprender a lidar com uma nova fase da vida, com coisas que estão em mudança mesmo. Mudança. Toda mudança gera crise. Não tem como. E aí, então você falou da possibilidade de terapia de reposição hormonal, mas aí eu volto a reforçar no grupo das mulheres. Sim. Grupo sábio de mulheres. Porque e com essa característica bem bacana de múltiplas idades. Porque você, né, eu fico pensando, as pessoas que escutam a gente, de repente falam, essas duas menininhas aí, tá, tem 42, 40, mas eu entendo que tem pessoas que escutam que têm mais idade, tu fala, é muito fácil para elas falarem isso. Não, na verdade a gente tá buscando o que a gente quer, né, Dani? É buscar uma forma de ser menos dolorosa essa transição. É doloroso. Eu falo que sempre todo processo de transição ele traz um desconforto, porque algo vai se desajustar para se reajustar em uma nova forma. E como a gente não sabe que nova forma é essa, mesmo que alguém tenha virado pra gente, sua mãe, a minha mãe, amigas, etc., tenha virado pra gente e falado, olha, é assim, vai formar isso, vai acontecer isso, cada uma tem um processo muito subjetivo e muito individual. Então a gente não sabe o que vai se formar do outro lado. A gente está em plena travessia, né? Então esse lugar da travessia é isso, é um lugar que um certo desajuste acontece, né? O que a Lima chama isso de chão do meio, né? O middle ground. Então esse chão do meio, ele é meio amorfo, né? Ele não tem uma forma. Você fala isso de uma forma muito bonita. Você fala que precisa desconstruir para poder construir. E aí você fala que a transição ela passa pelo amorfo. A gente precisa perder a forma para tomar uma nova forma. Para tomar uma nova forma. Então,
esse lugar, essa nova forma, como ela é desconhecida, às vezes a gente quer voltar atrás para aquilo que eu já conheço. Natural E, esse e medo. às vezes dá, então, em algumas coisas da vida, né? Não tô generalizando, mas algumas coisas da vida a gente volta a falar, vou fazer do mesmo jeito. Às vezes dá. Outras, infelizmente não. Infelizmente, né? Ou felizmente, eu acho que é muito mais felizmente do que infelizmente, a vida só anda pra frente. Né? Então a gente, desde o momento que a gente nasce, a gente tá sempre andando em direção à morte. Não tô catastrofizando, nem nada desse gênero, Aliás, mas é bom isso. a vida só anda pra frente. É bom a gente ter É bom isso, que a gente tenha essa noção. porque senão a gente Né? fica Inclusive, né, frustrado. na coisa dos estudos de sabedoria que eu gosto muito, né, e meditação e etc., existe uma meditação muito específica, que é uma meditação sobre a morte. Por quê? Porque se a gente tem consciência da morte, a gente aprende a viver. Né? É só no contraposto. Né? Exatamente. Mas eu acho que, então, né, o que eu gostaria, eu, Thaís, gostaria para contribuir para a saúde das mulheres. Eu gostaria que o mundo científico, eu sei que já está tendo esse movimento, mas só reforçando, que o mundo científico enxergue as mulheres não como homens pequenos. Enxerguem as mulheres como indivíduos com suas especificidades e que precisam ser atendidas. Número 1. Número 2. Que mulheres não fiquem julgando mulheres, porque durante muito tempo, aí, se a gente for na sociedade, quem julgava mais as mulheres eram as mulheres, e isso tinha uma função aí na sociedade, então é um chamado aí para as mulheres observarem como se relacionam com o feminino, com a outra mulher. Ter amigas, ter o seu grupo. E entender sobre si. Essas seriam as minhas dicas para a saúde. Eu vou pegar nisso aí que você falou também. Não mais que isso, mas eu acho que tem algo que é muito difícil mesmo da gente desenvolver enquanto ser humano, não é nem só enquanto mulher. São duas atitudes, são dois modos de fazer vida que um é um sentimento, é uma atitude, o outro é um jeito de fazer relação, que é a gentileza. Então, como é difícil a gente ser gentil com o nosso próprio processo, ser gentil conosco, ser gentil com os outros. E a partir da gentileza, né, como é difícil a gente também desenvolver mais relações de parceria e cooperação do que relações de competitividade. O vamos junto, né, Dani? Que a gente gosta. É um aprendizado, né? Sim. Então eu falo, e aí eu trago o Kellyman de novo, né? Ele fala assim, que não existe autossabotagem. Autossabotagem é algo que não existe. Gosto disso. Porque ninguém quer dar o tiro no próprio pé. O que acontece é que muitas vezes a gente não sabe como fazer. Uhum. Então, muitas vezes, se você tem dificuldade, né, em ser gentil com você mesmo, né, eu falo sempre, observa o tom de voz com que você fala com você. Então, se você tem muita dificuldade em ser gentil com você mesmo, em ter mais relações de cooperação, né, você fica se comparando muito com o outro, fica mais competitivo, às vezes é uma questão de não ter aprendido mesmo, né, da gente não saber como fazer. Mas existe sempre a possibilidade da gente aprender. A gente sempre pode fazer variações sobre nós mesmos e aprender atitudes novas para formar coisas diferentes na vida. Que é o beginner's mind. A mente do iniciante, a mente da criança. Então, isso seria você olhar para as coisas com uma genuidade de como você vê pela primeira vez. Porque aí não tem o que é certo, errado, o que você deve fazer ou não. Tem só, deixa eu aprender esse negócio. Vamos aprender juntas. É isso. Bom, se você achou esse assunto interessante, compartilha com pessoas que possam estar interessadas. Se inscreve aqui no nosso canal, a gente tem muitos outros conteúdos também. Vai dar uma olhada lá.